Olá, dando sequência à nossa matéria, nós vamos falar sobre mecanismos de endurecimento. Na última aula a gente viu o que é necessário para que os nossos materiais deformem, destacando o movimento de discordância, o cisalhamento de planos, e em alguns casos também a maclação, materiais que não têm uma tendência muito fácil de conseguir que esses planos escorreguem uns sobre os outros, eles podem deformar pela maclação. Além, claro, de dilatação, transformação de fases, outros fatores aí que também podem influenciar para que os materiais alterem as suas formas. Então a deformação vai ser sempre que o material altere as suas formas. Se a gente concentrar no principal mecanismo, que é a movimentação de discordância, que é o escorregamento de planos, entender os mecanismos de endurecimento fica muito simples. Basta que a gente coloque barreiras para a movimentação dessas discordâncias. Ou seja, a gente não quer que os planos cristalinos se movam. A gente não quer que um átomo se desloque sobre o outro, para gerar deformação plástica. Quanto mais resistência eu tenho a esse movimento de discordância, maior é o endurecimento do nosso material. Então, esse mecanismo de endurecimento também pode ser chamado aumento de resistência mecânica, São sempre maneiras, artifícios de se contrapor à deformação plástica. O primeiro mecanismo é a redução do tamanho de grão. Em metalurgia física, quando a gente conhece as estruturas dos materiais, a gente sabe que os nossos materiais eles são policristalinos. O que significa isso? Existem várias porções do material que se organizaram em orientação diferente. Por exemplo, aqui o cristal cresceu nesse sentido. Aqui ele cresceu nesse sentido. Aqui ele cresceu nesse sentido. Então, a partir de vários núcleos diferentes durante o crescimento, a gente forma vários grãos, Então aqui está o exemplo de um grão A, como seja uma região dessa aqui, com os meus grãos todos com essa orientação. Aqui uma discordância presente, um defeito de linha. Já vimos que a discordância ela facilita a deformação, o movimento da discordância, a mesma coisa da gente enxergar esses planos aqui sendo cisalhados. Agora observa, a minha discordância ela vai aumentando, vai movimentando. Quando chega na barreira, que é o contorno de grão, ele encontra uma estrutura que é totalmente diferente do que ela estava vindo andando. O meu grão, chamado aqui grão B, ele é diferente do meu grão A. Os meus átomos, observa, ele tem uma outra orientação. Se a gente pegar a orientação vertical, por exemplo, aqui a gente tem uma orientação nesse sentido. No de cá a gente tem orientação nessa direção. Então, a minha discordância ela gasta uma energia maior para poder sair desse grão e ir para o outro, ou seja, para levar a deformação desse grão para o grão da frente e assim continuar deformando o material. Além dessa diferença de orientação, a gente observa que aqui no contorno de grão tem mais o quê? Mais espaços vazios. Espaços vazios também são barreiras para a movimentação da discordância. Então, quanto mais contorno eu tiver, ou seja, quanto mais regiões desse tipo existirem no meu material, maior vai ser a dificuldade para as nossas discordâncias se movimentarem. Aqui a gente tem um exemplo de um material. Aqui nesse aumento a gente enxergou aqui 4 grãos. Se eu pegar aqui o mesmo material no mesmo aumento, e agora eu tenho uma estrutura muito mais refinada, o que significa isso? Quando eu estiver enxergando aqui o mesmo material, onde que enxergava 4 grãos, agora eu tenho uma quantidade maior de grãos, observa que o meu número de barreiras aumentou, o meu número de contornos aumentou. Ou seja, quanto mais fino é a nossa microestrutura, eu vou ter mais barreiras
e mais difícil vai ser a nossa deformação. Então, quanto mais contorno tiver, maior. O que significa um contorno de alto ângulo, né? Essa diferença aqui entre as direções. Quando a orientação de um grão é muito diferente do outro, a gente fala um contorno de um alto ângulo. Se tiver uma orientação mais próxima, é um contorno de baixo ângulo. Aí a dificuldade é um pouquinho menor, mas ainda existe. Materiais com granulação fina são mais duros e mais resistentes, né? Existe uma equaçãozinha, né? Qual que é o limite de escoamento do material? Olha, é um limite padrão, né? É uma referência. Mas aqui uma variação que depende do meu diâmetro, né? Depende do meu tamanho médio. Quanto mais fino, menor o meu tamanho médio, né? Ou seja, quanto menor o meu tamanho, observe que está elevado a menos 1, né? A menos meio. Isso aqui a gente poderia escrever como sendo K dividido sobre raiz de D. Observa, quanto maior o D, menor é esse número. Quanto menor o D, maior é esse número. Se meu D é muito pequeno, ou seja, minha estrutura ela é mais fina, esse número aqui ele fica maior, vou somar com a minha constante, vou ter um limite de escoamento maior. Então, se eu consigo controlar essa microestrutura pelo meu processo de fabricação ou por tratamentos térmicos, né, a gente consegue controlar também o limite de escoamento. A gente consegue calcular também qual que é a minha tensão mínima para que o nosso material tenha deformação plástica. Se essa tensão mínima ela assume valores cada vez maiores, significa que o nosso material está endurecendo, né? Então esse é o mecanismo de refinamento de grão, ou redução de tamanho de grão. O que a gente está fazendo? Colocando barreiras pela introdução de mais contornos, né? Um outro mecanismo interessante é a solução sólida, né? Nós trabalhamos mais comumente com ligas do que com materiais puros, né? Porque um dos principais benefícios é que quando eu tenho átomos de impureza, quando eu tenho 2, 3 átomos diferentes compondo o material, né? Exemplo, ferro é uma coisa. O aço é ferro mais carbono, né? Mais uma infinidade de outros elementos. A gente tem uma natureza diferente, a gente tem uma resposta diferente do material, né? O que esses materiais, esses átomos, quando estão em solução sólida, ou seja, estão em pequenas quantidades, né? Eles não vão formar outra fase, eles vão se diluir ali na nossa matriz, na nossa fase principal. O que esses átomos eles vão fazer? Por exemplo, imagina uma rede de ferro e aqui a gente coloca um carbono, que é um átomo bem menor que o ferro. O que acontece quando eu coloco esse átomo, que é bem menor que o ferro? Né? Observe que ele distorce a rede, né? A minha rede está acostumada aqui, ó, com uma certa distância de um átomo para o outro, certo? Se eu coloco um átomo muito pequenininho, observa que essa distância aqui, ó, ela fica menor, né? Aqui eu tenho, por exemplo, daqui para cá eu tenho 2 angstroms, né? Daqui para cá eu tenho 1,5. Olha só, essa distância aqui ela é menor. Então aqui aparece uma tensão trativa na minha rede. Os meus átomos da estrutura, né, eles ficam tracionados em relação à minha impureza substitucional se ela for menor. E se ela for maior? Aí já é o contrário, olha só, ela vai empurrar a minha rede. Se ela empurra a minha rede, a minha matriz ela fica comprimida, né? Olha que interessante. Se eu tenho uma discordância, né, aquele semiplano extra, observe que quando eu tenho a discordância, eu já tenho naturalmente uma região de compressão e eu tenho uma região de tensão embaixo, né? Por que aqui eu tenho a região de compressão? Se eu tenho átomos a mais, a minha rede aqui ela fica espremida, ela fica apertada, ela fica comprimida. Agora aqui abaixo da discordância ela fica tensionada, porque olha só, a minha rede aqui acima da discordância ela é diferente aqui embaixo. Para ela continuar fechadinha, bonitinha, ela tem que ter uma
um campo de tração. Olha, se os nossos átomos intersticiais também geram campos, nossos átomos substitucionais geram campos de tração e compressão, então eles podem combinar com isso aqui, ó, né? Se eu pego um átomo, por exemplo, pequeno, né, que ele traciona a rede, ele vai posicionar onde? Acima da minha linha de discordância. Ali em cima da discordância a gente tinha compressão. Átomo pequeno gerava tração. Aqui é compressão. Quando eu junto tração com compressão, um cancela o outro. Se eu diminuo essa energia aqui, né, eu crio uma situação mais favorável. Quanto mais confortável está a minha estrutura, menos ela tem a tendência de mexer. Ou seja, esse átomo laranjinha que eu coloquei aqui, ele segura essa discordância. A gente fala que ele ancora essa discordância. E ele ainda anula a deformação que a discordância causa na rede. Olha que interessante. Então, só de eu colocar um átomo menorzinho, eu aumento a resistência. Por isso que o aço, mesmo os aços baixos carbono, geram materiais muito mais resistentes do que se eu tivesse com ferro puro. Por isso que se trabalha mais com ligas do que com materiais puros. Se o nosso átomo for maior, a mesma coisa, só que agora ele vai parar embaixo da discordância. Se embaixo da discordância eu tinha uma região de compressão, agora com esse átomo aqui, que tende a... se embaixo da discordância eu tinha uma região de tração, se eu coloco esse átomo aqui que comprime a rede, tração cancela com compressão e também vai segurar aquela discordância no lugar. Vou deixar esse material aqui disponível para vocês, vocês podem fazer as leituras para completar a explicação. Aqui um exemplo numérico, em casos reais. Imagina que eu tenho cobre, purinho, ou seja, 0% de qualquer outra coisa, só cobre. Limite de resistência à tração, vamos chamar de LRT aqui, em torno de 220 ali, megapascal. Se agora, ao invés de trabalhar com cobre puro, eu trabalho com uma liga cobre-níquel, observe que quanto mais níquel eu coloco, o meu limite de resistência do material aumenta, Chega ali a passar de 400 megapascal. Por que isso? Porque eu tenho mais resistência do material à deformação. Isso não só depois que a deformação começa. Até para começar a deformação, que é o nosso limite de escoamento, a gente também percebe esse aumento. Quanto mais elemento eu tenho na minha mistura, quanto mais soluto eu tenho, no caso aqui o níquel no cobre, maior é o limite de escoamento. Por isso que se trabalham com ligas. Por isso que a gente combina, por exemplo, cobre com zinco. Por isso que a gente combina cobre com estanho. Um terceiro mecanismo é a precipitação. O que significa isso? Dentro da minha estrutura eu vou colocar uma outra fase presente. Vou colocar aqui pequenas porções de outros materiais com características diferentes. Por exemplo, o carbeto de silício ele tem uma característica praticamente de cerâmica. Se a gente coloca isso dentro de um material metálico, a minha discordância ela vai enfrentar uma dificuldade enorme para poder mover na estrutura. Por que toda hora eu falo a discordância mexendo? O principal mecanismo de deformação é a movimentação da discordância. Então, se eu quiser cisalhar a discordância aqui, ela movimenta nesse sentido, eu preciso de uma alta taxa para ela poder passar. Observe que quando ela passa, ela tende até a cortar o precipitado. Isso aqui de maneira geral. Olha a aplicação. Se a gente pega o alumínio, que é um material muito maleável, muito deformável, então ele é excelente para eu conseguir fabricar peças com ele, não vou gastar muita energia. Só que a gente quer que esse material seja reforçado, porque uma vez em serviço a gente quer que ele aguente as forças, as tensões, os pesos, as cargas. Imagina aí a estrutura da asa de um avião. Que tipo de força que atua ali?
Olha, tem o próprio peso da asa, né? Que esses componentes eles não são leves, né? Tem a força do vento ali empurrando, né? Tem energia térmica pelo aquecimento do próprio atrito com o ar enquanto esse material tá viajando aqui. A gente sabe que a velocidade de um avião desse é altíssima, né? Própria energia aqui da própria turbina. Então é interessante que os nossos materiais eles sejam reforçados. Por quê? Toda a estrutura de um avião é pensada para fazer o avião se manter no ar com segurança e eficiência. Se eu altero o formato dessa asa aqui, né? Lembra lá, deformar é alterar o formato. Então eu perco essa eficiência, né? Então a gente não quer que isso aconteça. Então a gente quer que materiais reforçados. Então aqui a gente tem uma microestrutura com uma amostra de alumínio e esses pontinhos aqui são precipitados. Olha só, eu polvilhei aqui, eu salpiquei vários precipitados na minha estrutura, né? Ou seja, isso é feito propositalmente durante a fabricação daquela asa. Para quê? Para aumentar o número de barreiras, né? A gente viu lá, olha, contorno de grão é uma barreira, né? Átomo em solução sólida não é uma barreira que a minha discordância tem que suprir, né? Mas o átomo em solução sólida ele segura a discordância no lugar, né? Então também é uma resistência. E agora que a gente está vendo precipitados, né? Por exemplo, imagina que eu tenho dois precipitados, né? A distância entre eles, né, de 0,42 micrômetros. E aqui a gente tem uma discordância que quer movimentar. A gente sabe que quando a discordância está movimentando, a gente tem o deslocamento dos planos, temos a deformação do material. Então eu coloquei aqui uma tensão no material de 1 megapascal, né, para ver se eu consigo fazer com que essa discordância se movimente. E ela movimenta. Só que ela movimenta e para no nosso precipitado. Observe que eu aumento agora a minha tensão para 2,4 megapascal e a discordância continua parada ali. Então eu vou aumentando 11, 18, 29. O que está acontecendo? A minha discordância ela começa a contornar o precipitado, né? É difícil que ela consiga atravessar esse precipitado, né? Então ela vai tentar contornar. E ela só consegue contornar quando eu aumento muito a minha tensão. Então chega ali a 29, a 40, 43, 47, 48,9. Então quase com 50 megapascal que a gente conseguiu fazer com que aquela discordância, que com 1 megapascal ela já estava mexendo, que ela conseguiu atravessar esses precipitados. Quanto mais próximos são esses precipitados, maior vai ser essa dificuldade de movimentar. E observa que ela gera esse anelzinho em volta do meu precipitado, né? A minha discordância passa e ela ainda bagunça, vamos dizer assim, a minha estrutura em volta do precipitado, né? Se antes aqui a gente tinha a nossa matriz toda bonitinha, a discordância é uma descontinuidade, né? É uma imperfeição cristalina. Agora, além do nosso precipitado, a gente tem ainda esse outro anel aqui. A gente aumentou a quantidade de defeitos no nosso material, né? Então aqui visto esquematicamente o que acontece. A minha discordância ela aproxima dos precipitados. Ela tenta escapar aqui, não consegue na situação subcrítica. Na situação crítica, né, com uma tensão muito maior do que essa inicial aqui, ela consegue contornar os precipitados e depois ela escapa, né? Agora olha que interessante. Como que esse precipitado, será que a estrutura cristalina dele é igual à da minha matriz? Quando isso acontece, a gente chama de precipitado coerente. Quando isso não acontece, a gente fala que ele é incoerente, né? No caso do precipitado incoerente, não existe continuidade entre os planos da matriz e os planos precipitados, né? Ou seja, a discordância ela tem que curvar, né? Ela enfrenta uma dificuldade, né? Mesma coisa, você está andando,
na grama, né? Aí de repente tem um pedaço que é de terra, né? O movimento não é igual, né? A gente não vai andar do mesmo jeito, né? Imagina que é uma lama, imagina que é um material com pedras, não é a mesma coisa. Agora imagina que a gente tem um degrau entre esses dois pavimentos, né? Entre o meu gramado e entre a minha parte de terra eu tenho um degrau. Então eu tenho essa dificuldade de eu continuar o movimento. Isso é que seria como se fosse incoerente, né? Eu não tenho o mesmo nível de ordenamento que eu teria. Claro, andar na terra e andar na grama é diferente. Mas se eu tiver a mesma ordenação, facilita um pouco, né? Quando eu tenho esses particulados que são incoerentes, né, a gente fala que eu tenho um mecanismo de endurecimento por dispersão de partículas incoerentes. Se o particulado for coerente, né, a minha discordância ela não consegue contornar, ela não consegue desviar. Por quê? Olha, porque está no mesmo nível, está igualzinho, ela não tem por onde escapar. Então a única saída dela é tentar cortar esse precipitado, né? Então olha só, esse aqui é um exemplo de um precipitado coerente. Observe como a estrutura dele aqui, olha, os quadradinhos do precipitado é bem semelhante ao da minha matriz que está em volta, né? Mas olha só, aqui eu tenho um átomo escuro, aqui eu tenho um átomo claro, né? Se isso aqui é, por exemplo, uma matriz de aço, isso aqui pode ser um nitreto de titânio, né? Um carboneto de nióbio, né? Pode ser um outro precipitado. Mas será que esse precipitado ele é coerente assim? Ou ele é parcialmente coerente, ou semi-coerente, né? Observe aqui que a minha rede do precipitado ela é semelhante à rede normal, mas os parâmetros são diferentes. Olha, aqui eu tenho os quadradinhos, aqui agora eu tenho o retângulo. Então eu tenho uma distorção maior na rede pela simples presença do precipitado. Se eu colocar uma discordância para mexer aqui, ela vai enfrentar uma dificuldade muito maior, né? E aqui a gente já tem uma situação que o meu precipitado ele não tem nada a ver com a minha matriz. Olha só, a estrutura dele não tem nada a ver com a minha matriz. É o que a gente chama de precipitado incoerente. Se a minha discordância está vindo aqui na rede e vê uma incoerência dessa, ela não consegue atravessar. Então ela vai tentar desviar do precipitado. Então como que eu consigo endurecer o meu material? Se eu colocar vários precipitados, né, e próximos um dos outros, que aí dificulta essa discordância de sumir. Agora, os precipitados coerentes, a minha discordância ela não consegue escapar, né? Ela só consegue continuar movimentando se ela cortar o precipitado. Olha como é que fica esse mecanismo. Aqui é o de escape, se eu tenho partículas incoerentes, né, que é o que a gente já viu, né, eu tenho a situação subcrítica, eu tenho o início do escape, a formação desses anéisinhos aqui, ao redor das partículas, e depois a minha discordância segue. No caso de uma partícula coerente, a minha discordância para passar ela tem que cortar a partícula, né? Isso exige uma tensão muito alta, porque essas partículas são de materiais muito duros, né? Então é difícil a gente cortar isso aí. Agora, o mecanismo de endurecimento, que acho que é o mais famoso, né, é o chamado encroamento, ou endurecimento por trabalho a frio, né? Quando a gente faz a deformação em baixas temperaturas, vocês já estudaram aí o que é uma baixa temperatura, né? Por exemplo, forjamento, trefilação, laminação, extrusão. Sempre que eu tenho um material modificando a área dele, eu tenho a deformação plástica acontecendo, né? Observe que eu posso expressar essa deformação plástica como o próprio trabalho a frio, como essa variação relativa da área. A área inicial menos a área final, dividido pela minha área inicial de referência, né? O que acontece? Quando eu faço esse trabalho a frio, eu aumento o número de defeitos no material, eu aumento o número de discordâncias. A princípio a gente pode pensar, olha, isso é bom, né? Porque não é discordância que faz o material deformar? Se eu tenho muita discordância, facilita.
Aí que tá. Se a minha quantidade de discordância é elevada, uma discordância começa a interagir com a outra, e uma trava a outra, e o meu material ele não deforma. Então, se eu caminhar aqui desse ponto para trás, com o meu percentual de trabalho a frio, quanto mais trabalhado está o material, observa, maior é o meu limite de escoamento, maior o meu limite de resistência e menor a dutilidade. Se a gente analisar num mesmo gráfico, a gente já consegue ver isso. Olha só, à medida que eu vou deformando o meu material, né, isso aqui é a mesma coisa que deformação, a tensão necessária para continuar deformando, ela vai aumentando. Isso é uma consequência desse encroamento, né? A deformação por trabalhar frio é chamado de encroamento. Vamos supor que eu deformei o meu material até aqui e parei. Se eu mudei aqui o comprimento dele, então, obviamente, eu vou mudar também a área, né? Nós trabalhamos com volume constante. Se eu mudo a minha área, o meu material ele foi trabalhado a frio. Se eu vou deformar ele de novo, ele não vai mais seguir essa curva, porque ele já foi trabalhado anteriormente. Então, ele vai seguir essa de trás. O que vai determinar se vai seguir essa branca, ou essa rosa, ou a de trás? É a quantidade de trabalho a frio que eu coloquei. Então, olha só. O que é mais interessante? Para não gastar muita energia, eu fazer pequenos passes, eu facilito a deformação. Se eu variar muito a área do meu material, para eu continuar deformando, eu vou precisar de uma tensão muito elevada, né? Se eu quero deformar o material, então isso vai ser um problema. Nosso material endureceu muito. Nosso material ele encroou. Mas se eu quero aumentar a resistência, olha que bacana. Se o meu material está aqui, ó, é sinal que ele já foi trabalhado. Ou seja, é sinal que eu já alterei as dimensões dele. Se ele já estiver pronto, olha que maravilha. Além de eu ter ele na dimensão que eu quero, eu ainda ganho uma resistência. Quando a gente estuda lá trabalhar quente, trabalhar frio, normalmente a gente deixa o trabalhar frio no final, né? Por quê? Primeiro eu quero que o meu material assuma a forma dele. Eu quero que ele assuma o tamanho, as dimensões que eu preciso. E depois eu aumento a resistência. Se eu aumentar a resistência antes, fica difícil para eu continuar trabalhando, né? Para eu continuar conformando. Nós estamos na disciplina de conformação. A gente quer que os nossos materiais conformem, né? Aqui algumas curvas. Olha, essa curva verde é o nosso material puro, né? Do jeito que ele foi fabricado. Com 0% de trabalho a frio, né? CW é de cold work, né? A mesma coisa que trabalho a frio. Com 4% de trabalho a frio, ou seja, eu mudei em 4% a minha área, eu venho para essa curva azul. Para 24% eu venho para essa curva vermelha. Olha só, para eu colocar uma deformação de 0,05 no nosso material, eu precisaria de uma tensão de 300 MPa. Num material que já foi conformado anteriormente, eu precisaria de 470 MPa. Para um material que foi muito deformado, cerca de 25%, já quase 600 MPa para colocar a mesma deformação. Ou seja, se eu quero deformar muito, primeiro eu começo com um material que não está encroado, né? Quanto mais próximo, quanto menor esse grau de encroamento do meu material, melhor. Ah, mas se o meu material ele já está muito encroado e eu quero continuar trabalhando, o que eu faço? Aí eu faço tratamento térmico, né? Com tratamento térmico a gente consegue recuperar as propriedades, né? Olha aqui um exemplo. Peguei um arame de cobre, né? De 15,2 milímetros e quero passar ele para 12,2 milímetros, né? Vou diminuir essa espessão, né? Transformar um vergalhão em um cabo, em um fio, né? A gente até viu um vídeo como é que se faz, né? A gente já sabe como é que se faz por trefilação.
Então eu pego a minha área inicial, a minha área final, divido pela minha área inicial e chego aqui em 35%. Né? Limite de escoamento do cobre, a gente já sabe que ele é bem baixinho. Com 35%, né, quase 36% de trabalhar frio, ele subiu lá para cerca de 300 megapascal. Meu limite de resistência à tração, com essa mesma quantidade de trabalhar frio, ele sobe lá para 340, né, que antes lá era cerca de 200. Agora a minha dutilidade, o meu alongamento desse material, qual que é o máximo que eu consigo esticar esse material, por exemplo? Ele cai lá de mais de 40, né? A gente sabe que o cobre é um material muito dútil, ele cai para 7. Se eu já terminei, se esse 12,2 é o meu tamanho final, excelente, né? Porque eu aumento as minhas propriedades mecânicas, a minha dutilidade cai, só que esse material ele não vai precisar mais ser deformado, né? Então tá bom. Agora, se eu quiser continuar de 12, passar isso para 10, passar isso para 8, passar isso para 5, observa que eu vou ter uma dificuldade maior de continuar deformando, porque o meu limite de escoamento aumentou, meu limite de resistência aumentou e a minha dutilidade caiu, né? A gente tem que analisar também temperatura, né? Olha só, mesmo material aqui, um aço baixo carbono, né? A gente pega aqui um ferro, né, praticamente policristalino, né, baixíssimo carbono. A 25 graus, a menos 100 e a menos 200. Observe que a curva ela teve o mesmo efeito do trabalho a frio, só que aqui agora eu estou trabalhando com a temperatura de processo. Observe que quanto mais baixa a temperatura, menos o nosso material deforma. Quanto mais baixa a temperatura, maior é o meu limite de resistência. Quanto mais baixa a temperatura, menor é a minha tenacidade. Olha que problema. Por isso que a gente fala, olha, eu não posso pegar um material aqui no Brasil e levar isso para o Canadá e usar ele lá do jeito que eu quiser, né? Porque se lá chego a menos 10, menos 20, o meu material ele não vai comportar da mesma maneira que comporta aqui. Se a gente leva isso para o Alasca, leva para a Sibéria, é mais crítico ainda, né? Temperaturas muito baixas, muda o comportamento do meu material, né? Então observa que limite de escoamento e limite de resistência diminuem com o aumento da temperatura, né? Se a gente vai daqui para cá, os meus limites eles diminuem, mas o meu alongamento aumenta, né? Por quê? Quando eu aumento a temperatura, além de eu dar energia para o material, eu facilito que as discordâncias se movimentem. Aumentar a temperatura é bom para a deformação, enquanto abaixar a temperatura me deixa o material mais frágil. Observa, ele aguenta uma tensão grande, só que ele deforma pouquinho. A gente já viu que o interessante é a tenacidade. A tenacidade aqui ela é muito baixa, né? Então nosso material ele não consegue absorver energia. Ele vai quebrar facilmente, ele vai romper facilmente, né? Temos então, se eu quiser consertar essas propriedades, depois do trabalho a frio, o nosso material que está encroado, eu consigo recuperar com tratamentos térmicos, né? Olha só, dependendo com a temperatura de recozimento, né, que é um tratamento térmico, a gente consegue aumentar a dutilidade, consegue diminuir meu limite de resistência mecânica, né? Normalmente essas propriedades, se uma sobe, a outra cai. E eu consigo alterar o meu efeito do trabalho a frio. Você pode falar, professor, mas o que eu ganho com isso então? Se eu trabalhei a frio, o meu material caiu de utilidade, agora ela subiu de novo, então ficou na mesma coisa. Não ficou, porque no meu trabalho a frio, a gente alterou a dimensão do material. Quando a gente faz tratamento térmico, a gente não muda as dimensões do material. A gente não conforma o material, a gente trabalha só com propriedades, né? Então por isso que é bacana a gente sempre ligar uma coisa na outra, né? Aqui está um exemplo das temperaturas de recristalização, né?
O fenômeno de recristalização ele é importante para essa recuperação de propriedades, né? Se eu pego o chumbo, por exemplo, menos 4, ou seja, a 25 graus, 30 graus, eu consigo facilmente recristalizar chumbo, estanho, zinco, né? Enquanto para ligas de maior temperatura de fusão já é mais difícil, né? Para o ferro ali em torno de 450 graus, para o níquel em torno de 350, né? Os dois aqui têm temperatura de fusão acima dos 1400, 1500 graus Celsius, né? Tungstênio, olha só, tungstênio ele funde lá depois dos 3000 graus, né? Então só é considerado trabalho a quente para o tungstênio depois de 1200 graus, olha só. Aquela história, né? Tá quente ou tá frio? Depende, né? Depende para quem, depende do que, depende da situação. 20 graus para o chumbo é trabalhar quente. 20 graus para o cobre é trabalhar frio. 800 graus para o ferro é trabalhar quente. 800 graus para o tungstênio ainda é trabalhar frio, né? Outros mecanismos, né, que a gente não vai abordar na aula de hoje, mas que é interessante a gente saber. Por choque, né? Se eu faço impactos no materiais, né, dou marteladas no material, ele aumenta a resistência mecânica pela geração de defeitos. Materiais compósitos, né, o que é isso? É uma associação de materiais. Eu consigo aumentar a resistência, né? Principalmente se eu tenho polímeros, né, que são materiais muito maleáveis, muito versáteis, mas de baixa resistência, eu posso associar ele com metais, por exemplo, e criar os nossos compósitos, né? Exemplo, pneu de carro. No pneu de carro eu tenho a borracha e tenho vergalhões, né? Existe uma estrutura de aço ali. Por mais pequena que ela seja, ela aumenta muito a resistência dos pneus, né? Então essas associações de materiais também é um mecanismo de endurecimento, um mecanismo de proteção, né? Posso aumentar a resistência mecânica com radiação, com tratamentos térmicos, por exemplo, com a transformação martensítica, né? Se eu altero a fase do material, cada fase tem suas propriedades. Umas fases são naturalmente mais duras, mais resistentes do que as outras, né? Então a transformação martensítica é uma característica, né? Um exemplo claro, né? A famosa têmpera de aços é para formar martensita, né? A gente gera uma estrutura mais dura. Também algumas brincadeiras que a gente pode fazer com a estrutura cristalina, né? Em termos de ordenação, em termos de textura cristalina, né? Que é orientar os meus grãos para um mesmo lado, né? Mesmo que cada grão tenha orientação diferente, a gente pode alinhar a minha estrutura de um modo geral, segundo a determinada orientação, né? Com isso a gente ganha em resistência mecânica também, né? Vai ganhar numa orientação, vai diminuir na outra, mas também é um mecanismo utilizado, né? Esse material vai ficar disponível, né? Então vocês podem olhar, podem consultar e podem me procurar também para dúvidas, ok? Então, obrigado.